Bora lá, pessoal, vamos falar agora sobre descanso semanal remunerado. Então, nós começamos ali com jornada de trabalho, vimos os principais pontos, falamos sobre intervalos, o que a gente precisa lembrar para a prova. Agora vamos falar sobre descanso semanal remunerado. E o nosso primeiro ponto aqui, ó, onde está previsto o descanso semanal remunerado? Nós podemos colocar o artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal e também na Lei 605 de 49. Essa é a nossa previsão legal. O descanso semanal remunerado, ele é o período de 24 horas consecutivas. Então, lendo lá o artigo 7º, 15 da Constituição, nós percebemos que se trata desse período de descanso de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Se quiserem, podem dar o destaque no preferencialmente aos domingos, porque diversas questões de concurso abordam esse ponto aqui. Dizem que tem que ser sempre a domingo, sempre que for possível. Preferencialmente é o termo padrão utilizado aqui pelas questões corretas, porque assim consta no artigo 7º da Constituição Federal. Então, período de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, em que não há prestação de serviços ao empregador. Então, o que acontece? Partindo daquela máxima de que eu trabalho 6 dias e folgo no 7º, o TST, há algum tempo atrás, criou a súmula a OJ 410. A OJ 410 é a última que trata do tema repouso semanal remunerado. Ou seja, é ali o verbete de jurisprudência do TST mais recente sobre a matéria. E ele fala que a concessão tem que se dar após 6 dias de trabalho. Leiam essa OJ 410 e percebam que para o TST a regra é conceder após 6 dias de trabalho, preferencialmente aos domingos. É claro que existem situações excepcionais, como o comércio, que tem ali autorização para trabalhar aos domingos. Nessas situações, nós veremos a figura da folga compensatória daqui a pouquinho. Então, por enquanto, 24 horas consecutivas de descanso, preferencialmente aos domingos, após 6 dias de trabalho. E aí vejam, é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Claro que nós ainda vamos falar sobre a matéria suspensão e interrupção do contrato de trabalho, mas vale a pena deixar claro que descanso semanal remunerado é uma hipótese de interrupção. Por quê? Nas situações de interrupção do contrato de trabalho, eu não trabalho, mas eu recebo. Não há trabalho, mas há salário, como eu coloquei ali para vocês. Então, durante essas 24 horas, não pode ser exigido trabalho. Além disso, quais são os requisitos para a concessão do descanso semanal remunerado? Quem possui direito a esse descanso de 24 horas consecutivas com remuneração? Esses requisitos, eles constam no artigo 6º da Lei 605 de 49. Faz jus ao recebimento do descanso semanal remunerado quem preenche tais requisitos. Só que vamos lá. Caso eu não preencha os requisitos que serão estudados na sequência, eu perco a remuneração do descanso semanal, mas eu não perco o descanso. Isso daqui, vamos tomar cuidado. Eu faço jus ao descanso semanal remunerado se preenchidos os requisitos legais. Caso não haja o preenchimento desses requisitos, eu faço jus ao descanso semanal, mas perco a remuneração. Eu descanso sem receber aquele dia de descanso. Os requisitos, são assiduidade e pontualidade. Terei direito ao descanso semanal remunerado se tiver assiduidade, ou seja, frequência. Se eu não faltar de forma injustificada, eu terei ali direito ao descanso semanal remunerado. Ou seja, eu não tive nenhuma falta injustificada.
Trabalhei todos os dias, eu tenho assiduidade, eu tenho preenchido o primeiro requisito do descanso semanal, ligado à frequência. E pontualidade. De nada adianta ter trabalhado todos os dias se eu cheguei atrasado. Então, frequência, assiduidade e pontualidade. Cumpri integralmente a minha jornada no que concerne aos dias de trabalho e em relação aos horários. Faço jus ao descanso semanal remunerado. Falei para vocês que existem situações em que há trabalho autorizado aos domingos. E aí o meu descanso semanal, que era preferencialmente aos domingos, ele vai ocorrer em outro dia. Muito comum no shopping. Se você vai domingo ao shopping, as lojas estão abertas, vários trabalhadores, centenas, milhares de trabalhadores estão laborando ali aos domingos. A eles vai ser garantido descanso em outro dia. Já que não foi possível naquele domingo usufruir do descanso, nós teremos a chamada folga compensatória, ou seja, teremos o descanso remunerado em outro dia. Isso daqui é o que consta na súmula 146 do TST. É ele que traz ali a folga compensatória. E o que mais essa súmula diz? Que se não for concedida a folga compensatória, o dia em que você trabalhou será remunerado em dobro. Então, ou concedo a folga compensatória ou pago em dobro nos termos da súmula 146 do TST. Em relação aos feriados, trabalhei no feriado. E aí, qual é o tratamento a ser dado? Em relação aos feriados, nós vamos para o artigo 9º da mesma lei. Ou seja, o mesmo tratamento conferido ao descanso semanal remunerado, nós também vamos conferir aos feriados. Se houver trabalho nos feriados, nós temos aqui o pagamento em dobro ou a concessão de folga compensatória. Vejam só uma pequena diferença aqui. O artigo 9º em relação aos feriados diz que eles podem ser pagos em dobro ou a concessão de folga compensatória. Em relação ao descanso semanal remunerado, eu tenho a folga compensatória. Se ela não for concedida, como penalidade, o pagamento em dobro. E aí chegamos à nossa questão de concurso. FCC 2013, TRT da 9ª região. De acordo com previsão constitucional, o descanso semanal remunerado deve ser concedido preferencialmente aos domingos, letra E. Então vejam uma questão recente de uma das maiores organizadoras de concurso da atualidade, para a TRT, falando ali sobre o descanso semanal remunerado. O que pode cair em questão de concurso é isso que nós trouxemos aqui. Preferencialmente aos domingos, 24 horas consecutivas, sendo classificado como interrupção do contrato de trabalho, com folga compensatórias, não havendo a folga compensatória, pagamento em dobro. Requisitos para o descanso semanal, assiduidade, que é a frequência, e pontualidade. Não presentes tais requisitos, perco o direito à remuneração, mas mantenho o direito ao descanso. E aí, com isso, nós terminamos mais um tópico aqui de direito do trabalho.